Olá, sou o Thiago Pegatin e nesse vídeo nós vamos demonstrar como você pode melhorar a sua dor nas costas em 3 passos simples. Antes de a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você já é inscrito no canal? Se não é, clica no botãozinho aqui embaixo, inscreva-se e ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro sobre todas as dicas que a gente vai compartilhar aqui sobre saúde, beleza? A dor nas costas, na coluna vertebral, é uma afecção muito comum, atinge grande parte da população. Só para você ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde estima que 80% das pessoas vão experimentar um episódio de dor lombar ao longo da vida. Esse número ele vai ficando cada vez pior com o passar da nossa idade, com o envelhecimento. Existe um processo natural do envelhecimento que é o desgaste das articulações. Ao longo dos anos nós vamos perdendo água e todo esse processo de envelhecimento vai causando a degeneração das estruturas. O fato é que esse processo degenerativo vai causando o famoso desgaste articular e cada vez mais limita a nossa possibilidade de movimentação. Outro fator importante é que os nossos músculos também vão perdendo a sua capacidade natural de contração e relaxamento ao longo da vida. Isso também é um fator importante que nós devemos tomar cuidado para prevenir esse desconforto. Então vamos às nossas dicas para que você tenha uma condição de vida melhor e melhore esse quadro doloroso que está aparecendo aí nas costas. Primeira dica, controle do peso corporal. A coluna, assim como todas as outras estruturas do nosso corpo, possuem uma condição de funcionamento fisiológico normal. Quando nós temos um aumento do peso corporal, existe uma sobrecarga adicional articular e que o nosso corpo muitas vezes não está preparado. Isso vai acarretar a um aumento da pressão interna nas articulações, em especial na coluna vertebral. Isso é muito importante porque nós temos uma série de ramificações nervosas que estão partindo dessa articulação e um dos fatores que vai surgir com o aumento da pressão intraarticular é o desconforto, são as dores. Então uma dica é que nossa alimentação seja rica em proteínas e fibras e que a gente tenha uma ingestão de líquido, aproximadamente 2 litros de água por dia por pessoa. Mas isso varia muito de indivíduo para indivíduo e inclusive em períodos do ano. Nós temos um verão no Brasil que é muito forte, nós precisamos tomar mais água. Uma dica importante para você controlar a sua condição hídrica corporal é que quando você vai ao banheiro e a urina está muito amarelada, é sinal que o seu corpo está desidratado. Então você precisa tomar mais água para regularizar essa condição. O controle do peso corporal é um importante indicador de saúde e não só para as articulações. E isso está diretamente ligado à nossa próxima dica, a prática de exercícios físicos. É de conhecimento público que os exercícios físicos regulares trazem bem-estar, fazem bem para a nossa saúde. Mais que isso, os exercícios físicos promovem uma lubrificação das nossas articulações. O que seria isso, Thiago? Nós temos em cada uma das articulações do nosso corpo, e inclusive da coluna vertebral, uma quantidade de líquido interno que é chamado de líquido sinovial. Esse líquido é responsável por lubrificar as articulações. Cada vez que você movimenta, ele permite que nós tenhamos um movimento sem que haja atrito articular. Com a prática de exercícios físicos regulares, nós normalizamos essa quantidade de líquido e nós estimulamos a produção durante o nosso processo de envelhecimento. Ah, Thiago, então quer dizer que se eu fizer exercício, eu vou ter mais líquido dentro das articulações? Não necessariamente, mas você vai ter a quantidade adequada. Dentro do nosso processo de envelhecimento, nós vamos perdendo todas as capacidades corporais. E a quantidade de líquido corporal é uma das primeiras que afeta o nosso corpo. Com a prática de exercícios regulares, nós retardamos esse processo de envelhecimento e nós mantemos as nossas articulações mais saudáveis e por um grande período. Com a perda de água, uma das estruturas que mais sofre com o processo de envelhecimento são os músculos. Nosso músculo contém muita água. Com os exercícios físicos, nós preparamos melhor essa musculatura também para esse processo de envelhecimento. É importante que nós tenhamos uma musculatura do tronco bem estabilizadora. Significa que cada vez que a gente faz um movimento, a musculatura consegue dar suporte para que esse movimento aconteça. Então, se você está começando agora, dê preferência inicialmente pelos exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, natação, e logo em seguida para os exercícios de fortalecimento. Em casa, é plenamente possível nós realizarmos exercícios
de alongamento e fortalecimento, como os abdominais, exercícios de fortalecimento para membros superiores e inferiores, e desse modo nós temos uma chance maior de prevenir esses desconfortos na coluna vertebral. Vamos fazer aqui uma observação. É sempre recomendável que você consulte um profissional especializado para que ele te dê dicas mais específicas sobre o seu treinamento. Se você está em casa realizando algum tipo de atividade e o quadro doloroso está aumentando, pare as suas atividades até que seja feito um diagnóstico e que essas recomendações mais específicas sejam passadas a você, tá ok? A terceira dica é que você melhore os seus hábitos de vida. Em nossa prática profissional, nós vemos que a mudança de hábitos é um fator fundamental no tratamento e no acompanhamento do paciente que tem esses episódios de dor. Literalmente salva esse indivíduo dos quadros mais agudos. E mudar hábitos não é uma coisa simples. Quantos de nós, por exemplo, já entramos e saímos de uma dieta sensacional sem que a gente tenha, de fato, mudado o nosso hábito alimentar? E aqui nós temos algumas dicas que podem fazer toda a diferença. A primeira delas é que você esteja sempre com a coluna bem apoiada. Seja no ambiente de trabalho ou ambiente doméstico, sentar de maneira incorreta leva a dores importantes, não só na região lombar, como também na região cervical. Evite, por exemplo, em casa, sentar no sofá todo lateralizado. No trabalho, sentar e apoiar bem a sua coluna vertebral na cadeira. Em casa, quando estiver fazendo home office, procurar sentar numa cadeira que proporcione esse apoio e você vai perceber uma melhora significativa no seu quadro de dor. Outra dica é que você melhore a sua postura para dormir. Levando em consideração que nós dormimos aproximadamente 8 horas por noite, é importante que nós tenhamos uma condição adequada para o sono. É recomendável que a pessoa durma de lado, apoie adequadamente a cabeça e os joelhos também. Nessa posição, nossa coluna vertebral está numa condição de repouso, de descanso e nós não temos sobrecargas articulares. A posição de barriga para cima também traz alívio para a região da coluna vertebral. A única problemática dessa posição é que, para algumas pessoas, vai provocar um ronco excessivo, porque na posição de barriga para cima, nós temos um relaxamento maior das estruturas do pescoço e aí nós diminuímos a passagem do ar. Consequentemente, o ronco ou a frequência de roncar, ela aumenta. E a terceira dica é que evite carregar pesos elevados. A movimentação manual de cargas eventual normalmente não é o principal problema relacionado às dores nas costas. Nós temos problemas relacionados à frequente movimentação manual de cargas. Nesse caso, se você está numa atividade de trabalho, por exemplo, e necessita movimentar cargas manualmente com uma certa frequência, é importante que você tenha cuidados para abaixar e levantar e principalmente que transporte as cargas próximo ao corpo e não distante. Quanto mais distante nós mantemos uma carga do nosso corpo, mais vai aumentar a pressão na nossa região lombar e, consequentemente, maior o grau de dor. É importante dizer ainda que algumas dores relacionadas aos membros superiores e aos membros inferiores podem ter relação direta com a coluna vertebral. Da coluna partem todos os ramos nervosos que vão para os nossos braços e pernas. Portanto, se você tem uma compressão na região da coluna vertebral, você pode ter sintomas nesses locais. E é importante você consultar o especialista para ter um diagnóstico mais específico, tá ok? E essa dica é sempre válida, pessoal. Na dúvida, sempre procure o especialista para que você tenha uma opinião formal sobre o assunto. Não deixe que as suas dores fiquem crônicas. É importante nós tratarmos ou melhorarmos essa condição corporal enquanto elas estão numa fase inicial. Muitas vezes, numa fase avançada, não é mais possível da gente resolver por completo esse problema. E aí, muitas vezes, a pessoa fica com aquela limitação ao longo do resto da sua vida. De qualquer modo, com as dicas que nós passamos aqui, você pode melhorar consideravelmente os episódios de dor na coluna vertebral, de dor nas costas e ter uma qualidade de vida melhor para as suas atividades do dia a dia. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui, mas antes de você ir embora, deixa aqui um gostei, compartilha com os amigos, é muito importante para ajudar a divulgar esse nosso trabalho e para o YouTube entender que esse vídeo é importante não só para você, mas para outras pessoas. E aí ele ajuda a compartilhar nosso trabalho. Nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!